jovem filiado a um coletivo de ultradireita morreu após ser espancado durante um confronto entre grupos rivais na cidade de Lyon, na França. A briga aconteceu no Instituto de Estudos Políticos de Lyon, próximo a uma conferência de uma eurodeputada do partido de esquerda França Insubmissa. Um grupo de direita radical, conhecido como Nêmesis, se manifestava contra a presença da deputada quando iniciou ali uma briga com um grupo de jovens antifascistas ligados ao partido da parlamentar. Durante o confronto, o jovem Quentin Deranque, de 23 anos, foi brutalmente espancado e acabou morrendo 2 dias depois no hospital. O Ministério Público de Lyon abriu uma investigação para apurar o caso. O presidente francês, Emmanuel Macron, se manifestou nas redes sociais afirmando que nenhuma causa ou ideologia justifica um homicídio. E sobre esse assunto, queria chamar agora para uma conversa com o nosso analista Renato Machado, diretamente de Genebra. Renato, meu amigo, queria entender qual que pode ser o peso dessa tragédia para a política na França, lembrando que a gente está há pouco mais de um ano de uma eleição presidencial. Vendo as cenas, lembrando de histórias mais recentes aqui no Brasil, claro que com suas devidas diferenças, né? Mas esse caso acabou me lembrando o assassinato de um apoiador de Lula no interior do Paraná em 2022, enquanto ele comemorava o seu aniversário. Um apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro entrou e com tiros acabou matando esse apoiador do presidente Lula. Essa cena ela acabou ficando muito forte ali nas eleições presidenciais aqui no Brasil, mas qual é o impacto político disso lá na França? Boa tarde, César, tudo bem? Você fez uma comparação muito boa com esse caso no Brasil, nesse caso em Foz do Iguaçu, que um ex-policial rodoviário havia assassinado um petista. Tivemos recentemente nos Estados Unidos também o caso do Charlie Kirk, o influencer de extrema-direita também, que foi assassinado. Os casos de violência política vêm se acumulando nos últimos tempos. Esse em específico na França, como você bem disse, vai ter um grande impacto não só nas eleições presidenciais do próximo ano, como já tem nas eleições municipais desse ano. O grupo responsável por essa ação, e ao que tudo indica, segundo as autoridades até agora apontaram, né? O governo de Emmanuel Macron foi rápido ao apontar, se trata de um grupo de esquerda, de extrema esquerda, o Jean Garde, antifascista, que é ligado ao partido França Insubmissa. Esse grupo, que surgiu em Lyon, ele rivaliza muito com outro grupo de extrema direita de Lyon, chamado o Lyon Populaire. Como você bem disse, estava vindo esse protesto contra a fala da eurodeputada da França Insubmissa, quando um grupo, o Nêmesis, que é um grupo de mulheres, de extrema-direita, mas que se autoproclama feminista, estava fazendo esse protesto. Esse jovem, ao que tudo indica, estava fazendo a segurança dessas mulheres, quando ele depois foi atacado pelos jovens da Jean Garde. Olha, o impacto político vai ser imediato, porque já estão apontando, inclusive, ligações com um deputado da França Insubmissa, o Raphaël Arnaud. Um dos participantes seria assessor parlamentar dele. Inclusive, a entrada dele hoje na Assembleia Legislativa já foi barrada. E, além disso, a gente não pode deixar de mencionar o Jean-Luc Mélenchon, que terminou em terceiro nas últimas eleições presidenciais, com esse quadro de indefinição na política francesa, com Marine Le Pen inelegível, recorrendo para ver se vai poder disputar as próximas eleições, mas que elas seriam um nome forte, com o governo desgastado. O Jean-Luc Mélenchon poderia ter uma chance nas eleições presidenciais, mas hoje os políticos e analistas políticos franceses já apontam o discurso de Mélenchon mais radical como incitando a violência entre os movimentos mais de base, os movimentos mais extremistas. Então, sim, você tem total razão, podemos ter um impacto nas eleições desse ano, inclusive nas presidenciais do ano que vem. E, Renato, para encerrar,
Qual que tem sido a tendência ali que a gente pode observar para as eleições na França no próximo ano? Porque Macron, apesar de ter um apoio talvez um pouco mais de centro-esquerda, ele não é de nenhum dos extremos. Mas o que a gente tem visto em eleições, especialmente na Europa nesses últimos anos, mas aqui na América do Sul também, na América do Norte, por que não? A gente tem visto os extremistas tendo realmente alguma vantagem. E aí, cientistas políticos têm colocado os mais diversos argumentos para argumentar por que os extremos têm conseguido levar vantagem em eleições ao redor do mundo. Mas a situação na França está caminhando para qual lado? Claro que está muito cedo, mas alguém já tem despontado como um candidato viável para as eleições francesas? Olha, as eleições francesas elas estão totalmente em aberto e o principal motivo é a situação da Marine Le Pen, que hoje ela está inelegível, mas ela está recorrendo nos próximos dias. A Corte de Cassação vai definir se a situação dela, se ela vai reverter ou não a condenação criminal dela e assim habilitá-la para disputar as próximas eleições. Se ela puder concorrer, ela certamente é um dos nomes mais fortes nessa disputa, justamente porque o governo de Emmanuel Macron está tendo um fim melancólico. Ele, muito popular, conseguiu ser reeleito, está há bastante tempo no poder, só que o fim de seu governo está enfrentando uma série de dificuldades, trocando de primeiro-ministro a todo momento, dificuldades no Congresso para aprovar até mesmo o orçamento, e isso ele deixa o governo vulnerável a vários tipos de pressão. A gente viu isso na negociação do acordo Mercosul-União Europeia. Os agricultores franceses foram contra, ele imediatamente apoiou os agricultores e mesmo com a Europa como um todo pedindo um momento de união face aos desafios modernos vindo de China, Rússia e Estados Unidos. Então, a situação está pendente principalmente do quadro de Marine Le Pen, se ela vai poder disputar ou não. Um outro nome bem posicionado é o Jean-Luc Mélenchon, que apesar de sua popularidade está se desgastando nos últimos meses e mesmo nos últimos anos, ele é ligado a um espectro de direita que parte com 20% do eleitorado. Então, em caso de uma pulverização de votos ou em caso de Marine Le Pen não poder concorrer, com esse governo desgastado do jeito que está, seria um caso de ele se alavancar um pouco nas pesquisas. Mas esse caso de violência certamente será lembrado nas eleições. Renato Machado, direto de Genebra, muito obrigado pela sua participação aqui no Poder Expresso, querido. Até mais.